Será que já raiou a liberdade? Ou foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? E hoje, dentro da realidade, aonde está a liberdade? Aonde está que ninguém viu? O moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Eu me chamo Candeeiro e eu sou um afro-colombense. E neste dia, 13 de maio de 2022, dia que se celebra a abolição da escravatura, também se celebra o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Este racismo estrutural, esse racismo institucional, esse racismo cultural. Olá, meu povo, olá, Brasil, olá, Paraná, olá, Colombo. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Jorge Kibanazambi, Babalorixá do Ilê Axé Iraquinibá, presidente da Associação São Jerônimo e São Jorge, presidente também da empresa de importação e exportação África e Brasil. Eu venho aqui falar com vocês sobre esse 13 de maio, né? Eu, como trabalho nessa área de importação e exportação, tenho que estudar todo o sistema capitalista do mundo, como ele se forma, como ele se dá. E nessas pesquisas a gente acaba encontrando essa artimanha, essa articulação que foi feita, né, pelos administradores do Brasil na época, referente a essa data, 13 de maio de 1888. Vendendo para a população que estavam fazendo um favor libertando os escravos. E, na verdade, esses escravos, que eu chamo de escravizados, porque não nasceram escravos, eles foram apanhados do ventre de sua terra, levados para o novo mundo, sem direito algum. 13 de maio é uma data que ela não tem mesmo que ser comemorada, mas ela tem que ser lembrada e revista. Nós temos que buscar essa data para fazer a diferença. Buscar essa data para rever os nossos conceitos. 3 de maio, para mim, é uma data de ressignificação, de olhar para onde devemos ir. Porque nós fomos jogados ao vento. Dia 14, ninguém sabia para onde ir, sem emprego, sem moradia. Não tinha o que fazer. Cada um se virou como podia. E hoje nós somos a maioria entre os becos e vielas, nas comunidades, nas quebradas, como assim é dito dentro de um dito popular. E nós lutamos, sobrevivemos. Em palafitas, em barraco de madeira. Aqui estamos. E hoje brigando por direitos. Então, para mim, o 3 de maio é uma data que tem que ser revista e pronto. Axé. Eu sou a professora Jéssica, trabalho no estado do Paraná, sou professora de Educação Física, trabalho com a Lei 10.639. Eu trago que precisamos entender o 13 de maio. Celebrar o 13 de maio representa um exercício de não conhecimento da história. Nega a persistência das desigualdades enfrentadas pela população negra no pós-abolição. O 13 de maio é um dia de denúncia. Nós precisamos olhar através do olhar dos abolicionistas. Nós precisamos saber quem é Luiz Gama, nós precisamos saber quem foi André Rebouças e entender que essa data é uma data de luta e de luto. Vamos, dentro da educação, trazer essa nova perspectiva para que a gente possa, sim, verdadeiramente conhecer a história do nosso país. Olá a todos e todas, eu sou o professor Newton Damásio Pereira, professor da Rede Pública Estadual de Ensino, na Escola Estadual Antônio Lacerda Braga, no Alto Maracanã de Colombo. Vim aqui para falar com vocês um pouco sobre o 13 de maio, essa data que parece para alguns ser uma data comemorativa, mas que de comemorativa não tem absolutamente nada. O 13 de maio nada mais foi do que um ato político da princesa Isabel, querendo fazer um agrado à população e talvez salvar politicamente o império que vinha já sendo criticado demais
e o processo republicano já estava batendo as portas do Palácio Imperial. O 13 de maio, né, a assinatura da Lei Áurea, ela não pode ser considerada um dia de comemoração, ela é um dia de luto, de luta. É um luto pela milhares e milhões de negros que foram sequestrados da África e trazidos como escravos para o Brasil e para a América e para o mundo todo. E de luta porque desde o primeiro negro que foi colocado no navio negreiro e sequestrado da África, todos os negros lutaram nesses 350 anos de escravidão no Brasil para a sua liberdade. E não foi um ato de bondade de uma pessoa apenas, numa assinatura de uma lei que acaba com toda a luta, né? que apaga toda a luta desses negros e negras que lutam pela liberdade e hoje lutam pela igualdade, pela justiça social e pela uma equidade com todas as outras etnias. Vamos lembrar que quando a Lei Áurea foi feita, no dia 13 de maio de 1888, a maioria dos negros estavam livres. Por que estavam livres? Porque desde a metade do século XIX, o governo imperial brasileiro, na tentativa de fazer com que o Brasil se tornasse um país de maioria branca, já que nós éramos um país livre a partir de 1822, mas livre, mas com a cara preta, né? Indígena, parda, então isso para a elite branca brasileira, isso não representava uma coisa muito interessante, né? Nós queríamos nos parecer com os países europeus, como os franceses, como os ingleses, como os Estados Unidos, como a maioria da população branca. Não entendia-se naquele momento que o Brasil poderia se desenvolver com a sua população da cor que fosse. Né, e que eles acreditavam que a cor da pele tinham a referência com relação ao desenvolvimento. E, portanto, criaram a tal da política do embranquecimento. Então, o que acontece? A maioria dos senhores escravizados já estavam optando pelo trabalho assalariado. Com a chegada do imigrante, com essa política do embranquecimento, era mais interessante pagar o salário para o imigrante do que ficar tendo um negro lá na fazenda, pagando, tendo que sustentar, tendo que manter esse negro, e até mesmo comprar um negro africano ficou caro. Quando a Inglaterra criou a lei do fim do tráfico, né? Onde todos os navios negreiros iam ser afundados se continuasse insistindo nessa travessia África-América. Nesse entanto, o preço do escravo sobe e aí o senhor de escravo resolve libertar os seus escravos, só libertar, né, jogar eles na rua e trazer o imigrante europeu para trabalhar nas suas fazendas. Muito bem, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela não faz uma justiça. Por que não faz? Porque se você vê a lei, você lê a lei tem 2 artigos. O primeiro artigo fala o seguinte: está extinta a escravidão no Brasil. O segundo artigo fala: revogam-se disposições ao contrário. Não tem um terceiro artigo, um quarto artigo, um quinto artigo que fala sobre moradia, que fala sobre trabalho, que fala sobre escola, que fala sobre terra, que fala sobre assistência, né, a esses negros que foram simplesmente jogados na rua. Então, a lei Áurea, que tanto mundo fala, né, a Princesa Isabel colocada como redentora, mãe dos pretos, etc., nada mais é do que uma política que estava fazendo populismo, para tentar salvar o império. Dado esse que, um ano depois da Lei Áurea ser instituída no Brasil, no ano de 1889, né, no dia 15 de novembro, a República foi proclamada no Brasil e o Império acabou. Então, quer dizer, não foi a Lei Áurea que salvou o Império, até porque a própria elite brasileira entendeu que a Lei Áurea era realmente um ato apenas político. E aí os negros também entenderam assim, porque quando acabou o 14 de maio, o dia seguinte à Lei Áurea, eles se viram na rua, né? Todo mundo livre, mas livre para quê? Você não é livre se você não tiver emprego, você não é livre se você não tiver moradia, você não é livre se você não tiver dignidade, você não é livre sem cidadania. Então até hoje os negros estão lutando por essa cidadania que até hoje não veio.
Né? Então, comemorar o 13 de maio, fazendo com que a Princesa Isabel pareça uma heroína, que a Princesa Isabel pareça uma pessoa bondosa, que ela seja considerada quase uma santa, isso historicamente já não cabe mais. Então, o 13 de maio deve ser lembrado por algumas pessoas que lutaram pelo 13 de maio. Quem são essas pessoas, né? Castro Alves, os irmãos Rebouças, Aqualtune e outros, Zumbi dos Palmares, né? Que são personagens que lutaram pela liberdade dos negros ao longo da história do Brasil e que devem ser lembrados no 13 de maio, e mais do que a Princesa Isabel. A Princesa Isabel apenas oficializou, colocou num papel uma liberdade que já estava acontecendo há muito tempo. Aqueles negros que foram libertos pelos seus senhores, aqueles negros que compraram sua alforria a troco de muito trabalho, e aqueles negros que fugiram nos quilombos e se libertaram. Então não dá para você colocar num personagem apenas a libertação dos escravos. Portanto, 13 de maio nas escolas, 13 de maio na mídia, 13 de maio em todos os lugares não devem ser mais lembrados como um dia da abolição da escravatura, da redentora Princesa Isabel, mas sim um dia de luta e de luto, de esclarecimento, de compreensão de que o 13 de maio apenas legitimou um racismo que já existia no Brasil desde sempre, que foi colocar os negros agora da senzala para a favela, transferir os negros da senzala para a rua, transferir os negros do emprego escravo para o desemprego, da miséria da escravidão para a pobreza da favela. Então, quer dizer, não existe nenhum tipo de comemoração. Temos que ter consciência disso, entendermos, dar a cara a bater, abrir nossos corações para a história e enxergarmos que na história heróis não existem. Heróis são aqueles que lutam no dia a dia para melhorar a vida de todos. Então, os heróis são todos aqueles que lutaram pela liberdade de negros e negras e de uma sociedade cada vez mais igual.